Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro do canal Cultura Mania. Esse vídeo dá continuidade ao projeto O Senhor dos Anéis. Então, eu vou fazer alguns comentários, algumas pequenas análises sobre o que eu acho que é interessante nessa obra do J.R. Tolkien. O que chama atenção com relação ao Senhor dos Anéis é que a gente percebe que o Tolkien ele faz uso de vários gêneros literários. Eu diria que O Senhor dos Anéis é uma grande saga épica, mas ao mesmo tempo é o que a gente pode dizer que a gente pode classificar O Senhor dos Anéis como uma dark fantasy. Eu vou tentar explicar por que eu acho isso. A gente, lendo O Senhor dos Anéis, a gente percebe que a saga que o Tolkien criou tem muito a ver com os grandes épicos da tradição clássica. A gente vê que são heróis que estão envolvidos em grandes batalhas, forças do lado do bem e do lado do mal, que disputam a sua supremacia. Enfim, e são batalhas bastante detalhadas. Então a gente vê que o Tolkien ele se inspirou muito nos grandes épicos da tradição clássica, tais como a Ilíada e a Odisseia de Homero, principalmente com relação a todas as situações envolvendo conflitos com criaturas monstruosas. Enfim, a gente vê que o Tolkien, como professor de literatura, ele vai fundo nas suas fontes literárias. Eu também vejo que o Tolkien ele se inspirou muito na mitologia nórdica, eu diria, com relação principalmente à composição dos seus heróis. Alguns se destacam justamente por terem objetos mágicos, principalmente espadas, e essas espadas eles dão a eles habilidades praticamente sobrenaturais. Então eu vejo que o Tolkien ele se inspirou muito na mitologia nórdica, principalmente também com relação aos conflitos ali entre povos. Se você for ver, isso está muito presente, né, dentro dessa, especificamente dentro da mitologia nórdica. Também é possível que o Tolkien tenha se inspirado nas chamadas novelas de cavalaria. Para mim, em certos aspectos, a peregrinação do Frodo para justamente destruir o objeto mágico que é o anel, ele me lembra um pouco a situação envolvendo o Santo Graal nas lendas do Rei Arthur. Se você for ver, é um processo inverso. Né? Nas lendas do Rei Arthur, nós temos o Santo Graal como um objeto mágico que os Cavaleiros da Távola Redonda saem em busca, justamente para que ele cure o rei Arthur e restaure a harmonia ali de Camelot, enfim. E o que ocorre no Senhor dos Anéis é justamente o contrário. Se você fizer uma leitura bastante atenta, acho que dá para perceber isso. Também eu acho que o Aragorn ele pode ter sido muito inspirado na figura do rei Arthur, inclusive até a própria história do Aragorn, o fato dele ser órfão e ter sido criado por outras pessoas, ter tido mentores, e depois ele acaba obtendo uma espada mágica, e sendo ele um rei, um cavaleiro bastante nobre, eu diria, ele tem muitas semelhanças com a figura do rei Arthur. Então eu acho que o Tolkien ele deve ter sido inspirado principalmente por uma obra chamada A Morte do Rei Arthur, do Thomas Malory. Então eu acho que, como vocês podem ver, o Tolkien ele absorve várias fontes
de toda a tradição literária, digamos assim. Então, com relação ao gênero, a gente vê que O Senhor dos Anéis é, acima de tudo, uma saga épica. Eu também diria que o Tolkien ele vai ser muito influenciado pelo romance gótico, tá? Principalmente na sua ambientação. Algumas cenas ali do Senhor dos Anéis se passam em ambientes escuros, tais como florestas, castelos, também labirínticos, eu diria, e também a aparição de criaturas fantasmagóricas e seres monstruosos que ameaçam, né, os heróis nesse sentido. Então eu diria que o Tolkien também buscou inspiração na literatura gótica, tanto do século XVIII como também XIX. E nesse ponto eu vou um pouquinho mais além. Eu acho que o Tolkien ele faz uma exploração bastante interessante do tema do duplo, que está muito presente em obras de apelo gótico, tais como O Médico e o Monstro e O Retrato de Dorian Gray, através do Gollum. Tá? O Gollum é um personagem bastante complexo e a gente vê que ele está toda hora oscilando entre o bem e o mal. Eu diria que ele sofre de um transtorno aí de personalidade, né, numa linguagem bastante moderna, mas é bem interessante essas duas personalidades num ser só que estão representadas na figura do Gollum. O tema do duplo, o Tolkien também trabalha com relação ao que ocorre com o Frodo e com o Sam durante justamente a missão que eles têm. Tá? Então a gente percebe que essa ligação entre os dois vai se tornando muito, muito forte, a ponto de um achar que é como se um fosse uma parte do outro. Tanto é que a separação ali entre eles é uma coisa muito difícil. Tá? Então é como se eles se tornassem uma pessoa só na execução dessa missão. Eles vão criando um laço ali tão intenso que é como se eles praticamente se tornassem irmãos siameses. Tanto é que a vida e a morte ali acabam se ligando e se relacionando. Tanto é que no final do romance a gente vê que é necessário uma ruptura radical para que os laços entre o Frodo e o Sam sejam rompidos. Tá? Então eu acho isso um aspecto também bem interessante na obra do Tolkien. Tá? Fechando com relação a esses temas, eu queria falar um pouquinho sobre o Anel. O Anel Mágico. Eu sei que existem várias leituras, a gente pode entender o anel de maneiras muito diferentes, até mesmo num aspecto alegórico, e é justamente nesse aspecto alegórico que eu faço a minha leitura. Tá? Eu acho que o anel é uma representação do poder absoluto. Mas esse poder ele não está no seu aspecto positivo, muito pelo contrário, ele está de um lado completamente negativo. Faz com que quem o possui se torne uma espécie de Deus. Tá? E é justamente esse o aspecto mais perigoso desse anel. Então, quem o possui se torna um ser superior. É justamente esse o principal motivo do Sauron querer tanto esse anel. Por quê? Porque se o Sauron conseguir tomar posse desse anel, esse anel vai fazer com que ele se torne o ser mais poderoso que já existiu. Ninguém vai conseguir derrotá-lo. Ele vai se tornar realmente uma divindade. Então eu acho que é possível, tá? Eu estou afirmando que é possível. Não estou dizendo que o Tolkien fez isso. Estou dizendo isso principalmente para quem estuda o Tolkien, quem é admirador do Tolkien. Tá certo? É provável que o Tolkien tenha criado, através da simbologia do anel, justamente esse contexto que eu acabei de dizer.
como um símbolo do poder absoluto a ponto de quem o ter se tornar uma espécie de Deus. E isso é uma coisa bastante perigosa, tá certo? A gente pode até fazer uma leitura aí no aspecto alegórico que o anel ele pode, eu não estou dizendo, não estou falando que é com certeza uma representação também do nazismo, levando em conta que na ideologia nazista, Hitler, principalmente, defendia a ideia de uma raça superior, o equivalente aos deuses, até mesmo remete até à própria a mitologia nórdica. Tá certo, gente. Então, essa foi a minha leitura, a minha interpretação de alguns temas, a escrita e alguns personagens do Senhor dos Anéis. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê o seu joinha e inscreva-se no canal Cultura Mania.